Bom dia, quarto ano, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre variação linguística. Nós vamos estudar da página 31 até a página 34, até o comecinho da página 34. Bom, o que é variação linguística? Vamos entender elas de modo separado primeiro. Variação, vocês sabem, é algo que muda, é algo que provoca uma mudança, variação, que tem várias. E linguística é toda a forma humana da língua, seja ela escrita, seja ela falada. Então, a junção das duas é a variedade de formas de ler e escrever. É a variedade de forma de ler, escrever e falar, certo? Bom, mas quando a gente fala nessa variação linguística, a gente tem que entender que existem situações que fazem com que essa língua seja variada. Vamos lá. Primeiro, variação geográfica. O que entende-se por variação geográfica? Variação geográfica ou regional, que muda as palavras, o modo de falar algo, dependendo de onde vocês moram. Se é em Santa Catarina, se é em Curitiba, se é no Amazonas, se é em São Paulo. Muda, tem uma grande mudança. Por exemplo, em São Paulo, a gente conhece uma raiz chamada mandioca. Só que essa raiz, se alguém for falar de mandioca lá em outro estado, por exemplo, no estado do Ceará, algumas pessoas vão saber o que é, mas a maioria também chama de macaxeira. Bom, e se a gente vir para o sul, muita gente conhece como aipim. Ou seja, macaxeira, mandioca e aipim é uma variação linguística da palavra de uma raiz. Essa raiz é conhecida de diferentes modos, mas é a mesma coisa. Ela varia de um estado para o outro, de uma região para outra. Então, é uma variação geográfica, uma variação regional daquela mesma palavra. Variação histórica. Bom, histórica é quando vem mudando de muito tempo para cá. Exemplo. Vocês já ouviram filmes ou novelas antigas que as pessoas, digamos, que as pessoas que trabalham para os senhorios, que trabalham em grandes casarões, antigamente eles se direcionavam para outras pessoas como Vossa Mercê. Eu poderia ajudar a Vossa Mercê? Poderia ajudar a Vossa Mercê? Depois, passou-se um tempo, diminuiu-se. Passou para Vós-me-cê. Vós-me-cê isso, Vós-me-cê aquilo, Vós-me-cê tem que pegar aquilo. E hoje em dia a gente usa isso? Nós usamos como você. Viu? Variação histórica. Ela variou, mudou de um tempo para cá. Então, Vossa Mercê passou a ser você. Ela teve uma variação ao longo do tempo. E a variação social? A variação social, ela muda dependendo de um grupo, de um status social, uma pessoa mais estudada, se é uma pessoa mais velha. Como assim? Por exemplo, social, dependendo da idade. Se uma criança fala uma determinada palavra, às vezes o adulto não conhece. Pode ser uma gíria, pode ser uma coisa que está mais entre o grupo da garotada, para o adulto não é. É como se fosse uma linguagem infantil e uma linguagem adulta. Pelo nível de escolaridade, o que seria? Às vezes uma pessoa vai lá e conversa. Não precisa ser uma pessoa numa graduação. O nível de escolaridade de vocês. Por exemplo, vocês vão conversar com uma pessoa e vocês podem chegar para a pessoa e falar assim: nós vamos passear amanhã. E outra pessoa, que pode ser mais velha que vocês, mas não tem nível de escolaridade, ela fala, nós vai. Bom, nós sabemos como nós estudamos norma culta, nós estudamos o plural, o singular. Nós sabemos que quando usamos nós, o vamos vem logo em seguida. Por quê? Porque é o pronome com coesão. Ele tem que fazer sentido, ele tem que seguir o plural. Mas uma pessoa que não tem estudo, ela vai lá e fala, nós vai. Mas se ela falar nós vai e vocês falam nós vamos, vocês vão entender do mesmo jeito. E ela também vai entender. Digamos que na língua escrita está errado.
Se ela vai escrever nós vai, está errado, mas vocês conseguiram se entender. Então, é uma variação linguística de nível de escolaridade. Vocês conseguem se comunicar, mas entendem que tem um nível diferente ali naquela conversa. Nessa variação social, o falar uma gíria, e aí, moleque, oi, pessoal, e aí, pessoas. Então, assim, ó, se você chegar para alguém e falar assim, ei, pessoa, como é que você vai? É a mesma coisa de alguém, oi, tudo bem? Como você está? Então, é uma variação social. A gente se faz entender, se eu for colocar num papel para uma determinada prova, para uma determinada carta, não vai estar certo. Mas a gente numa conversa se entende. Aí é que entra a variação situacional. Como assim? Situacional vem de situação. Eu posso chegar com vocês e estar conversando e brincando e isso e aquilo, mas na hora da aula, na hora que eu vou passar o conteúdo, eu tenho que falar de forma mais formal. Quando vocês também estão ali conversando entre os amigos, vocês podem brincar, podem fazer e tal, mas na hora de apresentar um trabalho, vocês têm que falar numa forma mais correta. Por quê? Porque são situações diferentes. Uma situação mais descontraída, não tem problema algum haver uma conversa, mas sem regras de português. Óbvio que a partir do momento que a gente começa a estudar, ninguém vai chegar e aí, galera, nós vai sair hoje? Não, porque vocês já entendem sobre o plural. Nós vamos sair hoje. Mas, por exemplo, vocês conversam em família de um determinado modo. Ali na família de vocês, vocês se entendem. Às vezes tem até uma brincadeira, uma gíria entre família, um apelido e tal. Mas quando vocês estão em outro ambiente, às vezes não se comportam assim. Por quê? Porque o determinado ambiente exige aquele comportamento. Eu vou chegar e falar assim, ei, meu chapa, qual é que é? Se eu for numa entrevista de emprego, eu posso falar isso? A pessoa que vai me contratar, eu posso falar, e aí, qual é que é? Não, gente, eu tô em busca de um emprego, então aquela situação exige que eu tenha uma postura, uma linguagem mais coloquial, mais correta, certo? Então, o que é a variação linguística? O uso variado da língua. E como é que ela pode ocorrer? Influência do tempo, que é a variação histórica. Influência regional ou geográfica, que é a variação regional. Influência social, que é a variação social. E influência do contexto, que é a variação situacional, ou seja, dependendo de onde eu esteja, dependendo de onde eu moro, dependendo de o que precisa ser falado, se foi mudado historicamente, tudo isso gera uma variação da língua. Todo mundo vai se entendendo, todo mundo consegue conversar. Algumas situações em algumas regiões, por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul trata muito o menino como guri. Santa Catarina pegou bastante. Mas lá no Nordeste, às vezes, é moleque, é criança. Se eu não me engano, aqui também, Santa Catarina e Curitiba, é piá. Então, assim, muda muito o contexto. E o que a gente tem que entender? Essas variáveis, como a gente já conversou e já estudou bastante, é muita influência de vários tipos de colonizações. Foram muitos tipos de pessoas, muitos povos diferentes que vieram para o nosso país. Então vai criando um modo de viver, um modo de falar diferente. A influência da língua é diferente. E o que deve haver em toda essa variação? Respeito. Se respeitando, se não entendeu, não é falta de educação perguntar, tentar fazer uma comparação. Mas aqui a mandioca... eu quero um bolinho de macaxeira. Macaxeira? É uma raiz que faz tapioca. Mandioca! Até porque tapioca também aqui é conhecido como tapioca. Em alguns estados do Nordeste, algumas cidades, se chama beiju. Viu que diferente? Mas é a mesma situação. Então, a variação linguística é a variação da nossa língua em determinadas situações. E às vezes representa uma coisa só, muda apenas o modo de falar, mas é a mesma coisa. Tá bom, turma? É como se fosse um sinônimo, só que é um sinônimo regional.
porque vai ter o mesmo significado, mudando apenas o modo de falar, influenciado por tudo aquilo que eu falei para vocês. Histórico, situacional, social. Então, é muita mudança, mas com o mesmo sentido. Agora vocês vão fazer atividade para fixação do conteúdo e qualquer coisa, podem chamar a prof. Beijinho, tchau, tchau.